Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um Quarta com Café, esse programa que nada mais é que um espaço para conversa sobre carreira, desenvolvimento humano e crescimento com intenção e leveza. Toda semana recebemos aqui convidados especiais que compartilham experiências, aprendizados e que nos ajudam de fato a construir uma carreira mais consistente e sustentável. E hoje, hoje nós vamos falar sobre uma competência que nunca foi tão necessária como nos dias de hoje. Exatamente, e é a resiliência. Isso mesmo, resiliência. Mas não aquela ideia de aguentar tudo em silêncio, de tomar pancada em silêncio. Sabe aquela coisa que muitas vezes a gente, utópica, aquela coisa que a gente às vezes acredita, que as pessoas falam e tudo mais. Nós vamos conversar sobre como continuar construindo uma carreira sólida, mesmo quando o cenário muda, mesmo quando os desafios aumentam, mesmo quando temos crises no nosso país. E a nossa convidada já chegou, né? Para que a gente possa ter um direcionamento mais tranquilo, ok? Hoje eu tenho o prazer, e é um prazer mesmo, de receber Flávia Estima, minha amiga pessoal, uma pessoa muito querida. Flavinha, ela é consultora de pequenas e médias empresas, ela é CEO do Instituto Flávia Estima, eu adoro esse nome. Esse Flávia Estima é um negócio assim, magnífico. Ela é especialista em desenvolvimento humano, liderança, cultura organizacional e, assim como eu, saúde mental no trabalho. Então, ela ajuda as empresas a fortalecer justamente a cultura, desenvolver lideranças mais consistentes e a criar ambientes saudáveis, mais saudáveis, produtivos e sustentáveis. Ou seja, ela é uma agente, assim como eu, de transformação. Então, além disso, ela está apoiando as organizações para a implementação da tal da NR1, que vem ajudando cada vez mais as empresas a olharem para os fatores psicossociais das pessoas, dos negócios e dos resultados. Então, Flavinha, meu amor, minha amiga querida, seja muito bem-vinda ao Quarta com Café. Eu já vou te chamar aqui porque a gente tem tanta coisa para conversar. Deixa eu ver aqui. Como que eu faço para pegar você? Com o programa de hoje. Flávia Estima, olha, vocês vão ver, eu adoro ela. Ela tem um olhar, uma forma de conversar. Fora o sotaque, né? Que eu adoro. Bah, bah, Amiga aí, querida, bah. seja muito bem-vinda, de verdade, assim. Estou muito feliz de receber você aqui nesse programa, porque, bom, eu sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza que todo mundo que está chegando aqui, estão chegando pessoas muito queridas também, que elas vão concordar comigo durante esse programa, que realmente a gente tem vontade de te abraçar e te apertar. Mas antes de começar, eu queria que você se apresentasse. Eu falei aqui a parte burocrática da coisa, mas eu queria saber quem é Flávia Estima. Me conta aí para nossa audiência. Obrigada, Jorge. Para mim também é um prazer estar aqui, né? A gente tem aí uma história já juntos, eu tenho muito carinho por ti. Eu acho que isso é o principal ponto de partida para a gente poder dividir essa tela hoje, né? Legal. Eu até vou me apresentar começando de uma forma diferente hoje, né? Porque normalmente a gente Uhum. se apresenta a partir de um currículo. Né? Então, eu sou Flávia Estima, filha do Sérgio e da Irene. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, eu sou apaixonada por estar com pessoas, é, principalmente com pessoas completamente diferentes de mim, porque eu acredito que é aí que eu mais aprendo, né, em me colocar em momentos desafiadores. E aí sim, falando um pouquinho sobre currículo, eu sou terapeuta, trabalho bastante com carreira, com empresas, consultorias, né? Desde a parte mais humana, que é onde eu entro mais, mas também atuo muito na parte financeira, mas com um viés também sobre o emocional, a pessoa que está Legal. por trás daquela planilha financeira, né? Porque eu costumo Aquele dizer. resultado. Muito bom. Exatamente, porque eu costumo muito dizer, né, Jorge, que hoje em dia o ferramental a gente tem à disposição da gente aí, mas é o que fazer, o como fazer e como lidar com as pessoas para até ensiná-las, né?
que eu acho que é um grande desafio da liderança de hoje, né? De lidar com gerações completamente diferentes, né? Jovens aí que têm uma habilidade nesse universo das IAs e pessoas mais maduras que precisam também se adaptar, né, com essa questão, sem deixar o seu histórico para trás de aprendizado, enfim. Que mesmo, a Então, Flavinha é ótima, gente. E assim, isso é um desafio mesmo, né, Flávia? Da gente convergir gerações ali para um ponto em comum. E eu acho que a gente está conseguindo, né? Não é fácil, né? Mas temos aí pessoas muito capacitadas, assim como você, né? Como outros colegas também, que têm conseguido fazer isso, né? Então é muito mais a gente, né? As pessoas, as empresas e essas, né, pessoas mesmo, tantos mais da geração anterior quanto da geração nova também se permitirem, né, olhar para isso dessa forma. E, Flavinha, antes da gente entrar nesse assunto que vai ser extremamente importante, sempre eu pergunto para as pessoas, né, como você me conheceu e o que te fez aceitar o convite de hoje para estar aqui nesse programa. Você lembra como você me conheceu? Vamos ver. claro, claro. A gente fez, na realidade, nós fizemos praticamente duas formações juntas, né? Em 2024, nós fizemos a formação no Novo Sistema, que é totalmente sistêmico mesmo, né? De constelação, mas de conhecimento sistêmico como uma forma geral, assim. Então, a gente se conhecia muito aqui do online, né? De Sim, assistir às aulas, dos grupos e das trocas. E num universo ali que eram, se eu não me engano, 700 pessoas, né? No nosso primeira formação, a gente sempre se conecta mais com alguns, né? Ou pela sim, linguagem, ou pela identificação. E eu e o Jorge, acho que desde o início, assim, a gente foi se conectando, foi se comunicando. E no ano seguinte, aí a gente aprofundou um pouco mais tudo isso quando nós começamos a participar do Mastermind, né? E aí foi um ano inteiro, já era um grupo um pouco menor, era em torno de 100 pessoas. E aí pudemos ter alguns encontros presenciais, né? Daqueles que a gente abraça e parece que dá já saudade. conhece desde a infância, né? Mas se falava por aqui, né? Então, esse já é até um recado, assim, do quanto, sim, o universo digital nos aproxima, né? Mas que também a parte presencial é muito importante. E aí, esse ano seguimos, né? A gente não está Sim. mais em nenhuma formação e nenhum master juntos, mas estamos juntos aí, se acolhendo nos desafios de cada um, né? Se acolhendo, compactuando, se abraçando por aqui. Eu já disse que eu vou visitar ele lá para poder Vou conhecer a família cobrar. dele. E eu aceitei porque qualquer convite do Jorge eu aceitaria para Ah, começar, bondade né? sua, assim, ó. Eu brinco que tem determinadas pessoas que não me convidam só por educação, porque eu apareço, né? Então o Jorge é um deles. E aí falar sobre desenvolvimento humano, eu acho que provavelmente sempre que me convidarem eu vou estar disposta. A não ser que seja alguém que tenha valores muito distantes daquilo que eu acredito para minha vida. Mas, no Legal. geral, eu acho importante a gente se colocar nesse servir, Sim. né? E uma Porque coisa, e uma coisa que você falou, Flavinha, desculpa te cortar, é que assim, a gente se aproximou muito pelo digital, né? E apesar, né, de ser online e tudo mais, a gente se conecta, a gente tem energia, né, e tudo mais. Mas nós tivemos vários encontros presenciais também, né? Então isso também é como se, né, fortifica, né? concretizasse tudo aquilo assim. E de fato, eu sei que, né, eu fiz o convite, eu sei que nós estamos, né, passando aí por momentos pessoais um pouco semelhantes aí, mas o convite está feito, viu? Tô te esperando para vir para cá. Ó, eu queria entender o que acontece quando você ouve, por exemplo, a palavra resiliência. O que realmente essa palavra significa para você? Olha, tu sabe que eu acho que há muito tempo, quando eu ouvi, eu não fazia nem ideia o que que era essa tal de resiliência, né? E como uma boa analista, eu fui pesquisar, né? Legal. Porque eu gosto muito de pesquisar o nome das coisas, de onde veio, de onde se originou, né? Eu acho que isso para mim é importante. Eu acho que talvez eu já tivesse aí uma questão sistêmica, né? De honrar a origem das coisas desde sempre, né?
E aí eu fui buscar, eu até trouxe aqui, né? Porque resiliência, na realidade, a palavra em si, ela vem da física, né? Que é o poder de um objeto, né? De algo voltar ao seu estado normal. E aí eu trouxe eu trouxe aqui, né? Duas, duas, dois elementos, né? Duas coisas físicas, né? Para a gente entender um pouco, né? Então, Legal. se eu amassar ambos, ambos estão amassados, ambos estão passando por uma situação de impacto, vamos dizer assim, mas o tempo que esse volta ao seu estado normal, né, sem Uhum. interferência alguma, e o tempo que esse aqui vai voltar e ainda com interferência e não volta exatamente ao seu estado normal. Então, dentro da física, é essa explicação que se tem. E depois, com o tempo, foi usado para a questão do desenvolvimento humano, né? Da gente entender a nossa capacidade de voltar para o eixo, eu gosto de dizer, né? Diante das advertências, diante das adversidades, aliás, diante dos desafios que a gente sempre vai ter. Então, hoje, quando eu ouço, aí fazendo essa primeira Uhum. abordagem, hoje, quando eu ouço, eu sempre avalio o quanto eu tenho. Legal. E o quanto naquele momento eu estou conseguindo ser resiliente, né? Diante, né? Eu estou num momento de muita avaliação dessa questão de resiliência. E tem momentos que eu não consigo ser resiliente, né? Que eu me amasso bastante, que eu preciso de alguém para me ajudar a voltar para o meu estado natural, digamos assim. E tem outros momentos que não, né? Então, eu acho que hoje, quando eu ouço, eu procuro olhar para mim primeiro, sabe, Jorge? Tá, peraí, eu estou avaliando a resiliência do outro, mas como que eu estou lidando com a minha própria resiliência diante É de uma legal. situação, né? É bem legal. Isso é bem É, legal porque, assim, é, fica mais legítimo, né, aquilo que a gente entrega para a pessoa, que muitas vezes está precisando, né, daquele apoio, daquele ouvido, daquele ombro, né? E, e quando você falou essa questão, né, de que tem horas que você não consegue ou consegue menos, eu acho que é muito mais nessa questão realmente de a velocidade com que você volta ao seu estado normal, né? E uma coisa que você falou muito importante é que muitas vezes a gente não consegue sozinho, né? A gente precisa entender exato, isso também. A gente precisa exato. se acolher nesse sentido, porque até queria saber de você, né? Qual seria a diferença entre ser resiliente e suportar situações difíceis? Porque eu acho que é muito existe uma diferença muito é, leve, assim, sutil, né? Muitas vezes, mas que a gente precisa deixar bem claro, né? E porque é isso, né? Não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não vai se amassar, né? Mas como que você vê essa coisa assim, entre ser uma pessoa resiliente, com essa explicação que você falou, ficou muito claro, e ser aquela pessoa que suporta situações difíceis? Eu acho que me parece, né, assim, que a palavra suportar, ela traz um certo peso. Eu tenho a sensação que a pessoa carrega. Ela suporta, porque a gente é adulto e às vezes a gente vai ter que suportar mesmo, né? Mas me dá uma sensação de que a pessoa permanece com aquela tensão, com aquela rigidez, principalmente corporal. E aí a gente hoje não vai aprofundar muito nas questões das emoções, né? Que é o Uhum. meu foco muito maior. É, mas se a gente não externiza, se a gente não traz com mais leveza, ou se a gente não se reorganiza de uma forma adequada, isso vai para algum lugar. E aí, ali na frente, aquilo que eu suportei pode explodir. Então, eu parto de um princípio que, dependendo da situação, às Uhum. vezes é melhor até explodir na hora, dependendo da situação, né? Sim, sim. Claro, tem situações que realmente a gente não consegue. Ou, no mínimo, depois que suportou, botar para fora de alguma forma, né? Porque a resiliência em si, ela é tu realmente entender o contexto, entender as nuances das pessoas que são diferentes mediante as situações aparentemente iguais, né? E,
e saber lidar. E tem um ponto que eu acho muito importante, assim, né, Jorge? Hum, A verdadeira resiliência, ela parte do princípio de autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus limites do que a gente chamaria de suportar numa linguagem popular uhum, aí, ou dessa minha resiliência, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque eu vou entrar em momentos desafiadores sem saber o meu limite. Quando eu entendo, quando eu me conheço, quando eu sei dos meus limites, eu vou ter mais otimismo, eu vou ter mais flexibilidade, eu vou ter clareza que, bom, para esta situação já é bom levar alguém junto comigo. Para sim. esta situação, eu vou ou explodir na hora, vou perder meu réu primário, né? Como a gente brinca. Só que isso parte do autoconhecimento, parte de eu saber quem eu sou na realidade e o que para mim é possível de lidar. Às vezes é mais desafiador, mas eu vou igual, né? Sim, e é interessante quando você falou suportar e começou, né, a focar nessa palavra, me veio muito essa questão de realmente que você falou, né? É como se em qualquer momento a gente pudesse quebrar. A gente vai, né, quebrar, porque a gente está só realmente tentando aguentar um peso, né? E resiliência não é isso. Tanto que no seu exemplo você mostrou muito bem isso, né? É a gente, às vezes, até suportar situações difíceis, mas no sentido de que eu não vou quebrar, eu vou voltar pro meu estado natural, né? Então, assim, é muito importante você dizer isso, porque quando você fala da questão do suportar nesse sentido, eu vejo muito aquela coisa de você estar tá segurando uma pedra que, cara, eu vou segurar aqui até quando eu aguento. E muitas vezes quem está segurando a pedra é você sozinho, que foi uma das coisas que você falou também, né? Agora, quando a gente trabalha a resiliência, fortalece essa coisa, é muito desse autoconhecimento. Porque às vezes eu sei que, olha, se eu ficar com essa pedra aqui segurando há muito tempo, eu não vou aguentar. Então deixa eu chamar a Flávia para me ajudar aqui. Deixa eu chamar a fulano para ver eu e a Flávia segurando aqui, ver o que a gente pode fazer com essa pedra, porque a gente não vai aguentar muito tempo. Então a gente começa a observar, né, quais são nossas fraquezas, como você falou, né, as nossas fortalezas, e busca estratégias para passar por aquelas situações difíceis, né? É muito mais, é como se o suportar a situação difícil fosse um pequeno pedaço dentro desse contexto gigante da resiliência, né? Eu acho que num primeiro momento talvez até ela aconteça naturalmente, até a gente Uhum. ter noção do que realmente está acontecendo, né? Sim. E eu sempre parto do princípio, né, que pedir ajuda, pedir um outro olhar, né, Jorge? A gente trabalha com isso, especialmente eu e tu, né? Então, Uhum. o gauchês já veio, né? Eu, E adoro. tu, você. A gente trabalha com isso uma vez que nós trabalhamos com, tu trabalha diretamente com carreira, né? Então, orientando, né, as pessoas em relação às suas carreiras. E eu admiro muito, eu sempre digo, né, que eu também faço processo terapêutico, a pessoa que faz, que pede ajuda, eu já considero essa pessoa que tenha, primeiro que tenha autoconhecimento, que já sabe que chegou no seu limite, que sozinho já não dá. Consequentemente, tem uma certa resiliência ali se apresentando, Com uma vez que certeza. ele está. Opa, para aí, vamos me organizar, né? Sim, Porque sim. naquele momento estressor, e quando a gente entra no universo da carreira e dos negócios, eu costumo dizer, a gente vai sempre ter. A gente vai sempre ter momentos desafiadores. De Sim. certa forma, é assim que a gente cresce, né? Então, é entender que, tá, tem momentos que é um pouco de mais de calmaria, mas para ver o crescimento, a gente precisa se colocar no desafio, né? Bom, agora a minha empresa, né? Hoje tem Uhum. um faturamento X, tem tantos colaboradores, tem isso. Bom, mas agora eu quero crescer. Eu vou ter que me colocar em Se momentos desafiar. Uhum. desafiadores, né? É aí que a gente cresce. Então, entender essa resiliência como algo também de flexibilidade, dessa rede de apoio, mas, e eu acho que está muito ligado a esse otimismo também, sabe? De entender que tá, eu vou encarar isso aqui que vai ser desafiador, mas eu já sei que eu dou conta. E é interessante, Flávia, que quando você fala isso daí, é assim, ó, o simples fato de você entender.
que o desafio ele faz parte, já traz uma resiliência, já traz uma virada de chave. Porque muitas das vezes, e a gente percebe muito isso acontecendo, quando o desafio aparece, a primeira coisa que a gente faz é se afastar e falar assim, meu Deus, para que isso? E começa já a ir para um caminho assim, né, onde muitas vezes a gente gasta energia, a gente se desgasta demais e tudo mais. E o simples fato desse entendimento, porque, gente, olha, assim, bom, eu tenho 45 anos. Se eu olhar para minha vida para trás, quantos desafios, né? Então, não tem como eu imaginar que daqui para frente não, né, não vai ter desafios, vão ser muito poucos os desafios. E às vezes a sua sensação pode até ser de que os desafios estão diminuindo, mas eu acredito muito que é muito mais pela condição que você está encarando do que eles estarem acontecendo mesmo. Porque coisas que a gente já sabe lidar, elas não deixam de ser desafiadoras. A gente só Claro. está sabendo lidar melhor. E muitas vezes a gente acaba reduzindo, vamos dizer assim, a significância ruim daquele negócio dentro do nosso contexto, né? E Eu gosto, antes de tu ir para o próximo, não? eu gosto muito de pensar, né, Jorge, que, por exemplo, nós hoje, né, no contexto de tudo que a gente já aprendeu, que estudou, enfim, Uhum. quando a gente olha para algo que lá com os nossos, sei lá, 15 anos, né, que foi extremamente desafiador, que ai, parecia que a gente é aquela amiga que brigou, ou aquela namorado, né, Uhum. enfim, ficou com a amiga, a pessoa que a gente tinha interesse e ficou com Sim, a... sim. Nossa, aquilo era o fim do mundo. E quando a gente olha hoje, com a experiência que a gente tem, e que a gente pensa assim, meu Deus, pra que eu me estressei com aquilo ali? Eu acho que É, isso é entender o nosso autodesenvolvimento, né? sim. E aquilo que hoje está nos sendo estressor, talvez daqui a 10 anos a gente vai ter essa mesma sensação. É, Né? e essa consciência, essa sabedoria que, de fato, acaba fortalecendo, né? Essa questão da resiliência. Porque quando a gente não amadurece com as situações, elas começam a repetir a todo momento. E vai repetindo, e vai repetindo. Então, você imagina, uma situação ela está frequentemente sendo repetitiva na sua vida. E você não se abre para entender, para se desenvolver, para olhar para dentro e tudo mais. Imagina, é como se você falasse assim, caramba, só acontece isso, minha vida entende? Você começa a terceirizar a questão. Mas quando você percebe, fala assim, poxa vida, não é possível. Se isso aqui está se repetindo tanto, é porque eu tenho que aprender alguma coisa, tem que mudar alguma coisa. E aí você busca, aí você vai construindo né, esse fortalecimento, assim. Mas, então a gente acaba entrando num ponto. Você acredita, Flávia, que realmente resiliência é algo, por exemplo, o Jorge nasceu com uma quantidade X, a Flávia com uma quantidade Y, ou a gente realmente pode ir desenvolvendo isso ao longo da nossa vida? Olha, teoricamente, talvez as pessoas possam vir aí com um grau que aí não se chamaria resiliência num primeiro momento, né? Uhum. Mas eu tenho certeza, sim, que aprendível. Não sei se diz, não sei nem se existe essa palavra, mas é possível de aprender, né? Uhum. E mesmo quem já tem, ela pode ser fortificada, né? De Sim. novo, a gente volta para o autoconhecimento, né? A gente volta para exercícios de autoconfiança, a questão da empatia. Tem um ponto que eu acho que é muito importante, né? Para aquela questão das metas, né? De elaborar metas realizáveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que hoje fatura, sei lá, 200 mil anos, né? Eu querer fazer com que ela fature 1 milhão de um ano para outro não é uma meta realista, né? Num contexto principalmente Sim. brasileiro, né? Sim. Então, é também entender essas questões, né? Exercitar isso, a questão da resolução de problemas, achar outras possibilidades. É, Então, com certeza, ela é uma habilidade a própria inteligência emocional, ela é uma habilidade que a gente pode ir desenvolvendo ao longo da vida, uhum. né? E aí, de novo, eu volto para aquilo que a gente avalia, aquilo que eu não dava conta antes e que hoje eu dou conta, E né? esse negócio que você falou, né, da gente, por exemplo, criar metas, né, realizáveis, né,
Eu sempre falo que tem que ser realizável, mas tem que ser desafiador ao mesmo tempo, porque entra naquele ponto que a gente falou. Mas o fato, por exemplo, né, desse exemplo que você usou mesmo. Então, por exemplo, hoje eu faturo 200 e eu não entender ou querer faturar 1 milhão, isso também já faz parte do entendimento de resiliência. Porque se eu forço, né? Falo, não, não quero saber condições, meu passado. Não, eu quero faturar 1 milhão. É como se você tivesse deixando de ser resiliente dentro de um cenário, né? Isso é muito, também é um ponto que a gente pode observar. E quando você falou assim que, pô, eu entendo, eu não sei se a gente vem, né, e tudo mais, mas eu entendo o que você quis dizer, porque a gente também tem esse conhecimento sistêmico e que a gente sabe que muitas coisas a gente herda, tem coisas que a gente, né, vem da cultura da nossa família, que a gente, né, tem a questão humana mesmo, que por mais que você seja um ser humano e eu sou outro, nós somos universos completamente diferentes. Então, por mais que, por exemplo, a gente nasça com uma quantidade distinta, vamos dizer assim, de resiliência, né, que eu acho que é mais ou Sim, menos o que você sim. quis dizer, a gente consegue também desenvolver, né? Então, claro, dependendo de um passado, de uma história familiar e tudo mais, pode ser que o Jorge está perto do zero ali em relação, quando ele nasce, em relação à resiliência. Ele vai construindo isso. E a Flávia talvez ali, né, tá mais próxima ali, vamos dizer assim, dos 10, uns 100, algo assim, né? Então, assim, claro, as pessoas, elas, dentro do contexto, vêm com um tipo de habilidade, né, desenvolvida, mas a gente também consegue melhorar isso, assim, né? E você falou muito sobre você tocou no fato do Brasil, das crises. Tem uma frase que meu pai fala que eu nunca esqueço, é que ele fala assim: meu filho, desde que eu nasci, esse país está em crise. Faz É. o teu e bora, né? Só que e a gente vive muito, né, Flávio, em cenários de mudança. A todo momento a gente está vendo mudanças, né? E quando não é aqui, é uma mudança mais global, ou é o surgimento de uma tecnologia, ou de algo que não existia, né? O que você acredita que tanta mudança tem provocado nas pessoas? Olha, Jorge, aí eu vou um pouquinho para a questão da constituição do sujeito, né? Eu tive uma Uhum, escola de educação infantil durante 16 anos e, e também sou filha de um empresário, né, que tem uma uhum. empresa de 114 anos. Nossa. Então, essas duas questões me trazem muita informação, né? Então, por exemplo, crise. Meu avô, meu pai e hoje o meu irmão, que toca loja, é uma ótica, né, aqui em Rio Grande, passaram por guerra, por crise, por pandemia, enchente, e estão aí em pé, né? Então, esse é o fator que é possível. Mas uma das coisas que eu observei muito quando eu trabalhei quando eu tive a escola, né? E Uhum. claro, eu fazia mais a parte financeira, administrativa, RH, mas acabei estudando muito sobre essa constituição do sujeito, que a gente chama. Eu observo muito uma baixa tolerância à frustração, né? O próprio universo digital, o jogo, as próprias As Netflix da dopaminas vida, baratas, né? Uhum. são muito, né, eu tô perdendo o jogo, eu desligo o jogo. Nós somos, né, da época que para assistir uma série a gente tinha que esperar outra semana, né, para Casamento assistir. não tá dando certo, eu me separo. Primeiro É, desafio, né? e isso eu vi muito na escola, né, de crianças muito pequenas, de pequenas mesmo, porque eu atendia Uhum. bebezinho até 6 anos, né. Então, uma criança de 3 anos dizendo que a mãe só podia ir embora quando ela dissesse que podia, né? Então, assim, isso vai gerando uma gerações muito fracas emocionalmente. Não sei se a palavra é essa, tá? Mas vou usar Frágeis, eu acho, né? frágeis, perfeito, mais frágeis emocionalmente. Então, isso é muito preocupante. Não à toa a NR1 está aí, não à toa as questões psicoemocionais estão cada vez mais fortes, não à toa nós somos recordistas em depressão e ansiedade, né? Então, eu acho que isso é alarmante, assim, né? Talvez essa seja a nossa atual crise. Sabe, É. eu acho que agora tu me fez ter esse insight, né? Eu acho que essa é a nossa maior crise, né? Porque a gente passou por pandemia, aqui no sul nós passamos por enchente,
Realmente a questão econômica que está muito abalada ainda, né? Mas eu acho que a maior crise que a gente está passando é uma crise emocional, né? Das pessoas não estarem sabendo lidar, né? O índice de suicídio, gente, Ah, é nem fala. assustador. É, Né? Quando eu é. trabalhei numa universidade, só não vou citar aqui por uma questão ética, Uhum, né? Claro, a gente não podia dizer, né, lá uhum. dentro, né, também por uma questão ética, mas eu acho que era um por mês, Olha né, só. que se atirava lá do 12º Sim, andar. sim. Então, e jovens, porque rodou na prova, ou porque o professor chamou atenção, ou porque brigou com a namorada, coisas que, o que faltou? Resiliência, É. autoconhecimento, né? E esse, A inteligência emocional. e esse insight que você traz, né, dessa crise emocional, que eu diria até que é existencial, né? É algo que a gente precisa olhar mesmo, sabe? Esse ano eu iniciei um movimento aí com a comunidade e tudo mais, para buscando trazer para as pessoas essa reconciliação com quem elas são realmente, sabe? Porque eu acho que falta muito isso, sabe? Essa questão da gente deixar de ir para um senso comum, que a gente percebe, né? Que tá todo mundo falando as mesmas coisas, tentando ser as mesmas pessoas, para a gente se reconciliar com quem nós somos de fato, independente de qualquer coisa, né? E durante aí anos, né? Décadas, a gente percebe que foi construído um sistema, né? Onde queria realmente formatar todo mundo para ser a mesma, o mesmo tipinho, assim, né? E a gente ainda está muito envolvido nisso, assim. A gente ainda não acordou. E você falou sobre essa questão da geração e olha como é antagônico, né? Porque você falou dos índices extremos de depressão, de ansiedade, realmente são alarmantes no Brasil, é muito mesmo. Suicídio, enfim, né? Feminicídio, um monte de coisas assim, né? Que a gente percebe que são pequenos surtos que as pessoas vão tendo, e quando a gente soma isso, dá todas essas questões, né? Esses números muito, muito altos, assim, e que isso tem muito a ver também com. Então a gente tem esse cenário, e ao mesmo tempo, olha que antagônico que é. A gente nunca falou tanto sobre saúde mental, sobre as emoções. Nunca foi tão fácil, por exemplo, a gente falar de terapia, sem imaginar que as pessoas são loucas, né? Porque a gente falava isso. Ah, eu vou procurar uma terapia, você é doido, né? Você está com algum problema. Né? As empresas falando também sobre isso e estão começando a observar, e claro, umas por conta de sanções, outras por conta de que estão realmente percebendo que se a gente não der um jeito nas pessoas, a empresa não vai ter jeito, porque a empresa é feita de pessoas, né? Então é muito assim, de fato é alarmante, como você falou. Porque não é que a gente não sabe, não é que a gente não fala, não é que a gente não tem os recursos, a gente não tem os profissionais para ajudar. Parece que a gente está, como você mesma falou, ah, eu estou perdendo esse jogo, eu vou fingir que ele não existe. E ele Exato. se foge. Então, ao invés de você enfrentar o desafio, né, ou pedir ajuda, erguer a mão, enfim, a gente simplesmente não olha para isso. Então, esse seu insight foi muito importante porque trouxe essa questão também da gente perceber que, no fundo, depende realmente de nós mudar isso. Porque é difícil, é diferente, por exemplo, quando a gente vivia nas cavernas e não existia fogo e a gente não sabia como esquentar aquele negócio, né? Então a gente teve que inventar o negócio, enfim, né? Surgiu aquilo ali. Mas hoje a gente já tem muita coisa pronta. A gente já tem caminhos a serem seguidos, né? E as pessoas estão fugindo disso. É. Aí vem um outro ponto, né, Jorge, que é uma questão de consciência. Eu estava te ouvindo e estava refletindo, né, porque eu sempre digo que eu aprendo muito nas lives exatamente por isso, uma questão de consciência. Porque a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? Uhum. E ainda assim as pessoas estão bugando, como a gente diria, né? Sei. Então é o equilíbrio entre esse acesso e o como lidar com esse acesso, que eu acho que é um ponto também importante, né, da gente olhar.
né? Porque realmente, assim, essa situação, eu sempre falo, né, sobre a questão do olhar terapêutico, do olhar de procurar alguém para ajudar sobre a carreira. De novo, ele parte do autoconhecimento, de novo, ele parte até sobre se colocar em vulnerabilidade para pedir ajuda, né? Uhum. E eu, pelo menos com meu pai, há pouco tempo eu ouvia que terapia era para maluco e eu dizia para ele, não, não, como é que ele dizia? Terapia para louco. E eu sempre respondi para ele, né? Não, é para a gente não ficar. Exatamente. Mas é a cultura que se tinha, né? Até porque os Sim, primeiros experimentos terapêuticos, eles foram um pouco assustadores mesmo, né? sim, sim. E aí, aos poucos, isso foi. E hoje a gente tem um acesso absurdo à informação, né? Aqui, Uhum. nesse Na palma quadradinho da aqui que a mão. gente está se falando. Mas é o Sim, como lidar com isso, em que medida lidar com isso, em que momento se desligar um pouco disso, né? A NR1 eu acho que é um ponto. Aí tem várias nuances, né, que a gente vê aí sobre isso, questão de governo, questão de jogar para o colo do empresário, mas falando sobre o tema em si, ele é extremamente necessário. Assim como a sim. questão da ergonomia, que quando entrou foi um caos, né? Todo mundo reclamando. Eu acho que o que o empresário, o líder, precisa entender e se utilizar desse momento sobre a NR1 é fazer da lei algo que realmente seja uma Oportunidade. cultura. Uma oportunidade, uma cultura, que isso já deveria, eu sei que algumas empresas já têm, Uhum. né? E tu que trabalha muito mais com o universo corporativo, eu vi que a Carol entrou aqui também, ela trabalha Sim, bastante com isso é tudo essa meta, esse número, e que não seja importante, os números são bastante importantes, né? Mas entender, Jorge, que para um CNPJ saudável, antes eu preciso ter um CPF saudável. Eu acho que esse é o pulo do gato, digamos, desse é. momento, sabe? Uhum. Enquanto os líderes e nós, né, que estamos aí à frente de uma possibilidade de trazer essa clareza, essa consciência, a gente precisa trazer essa informação. Por isso que eu aceito, né, de estar aqui também, né, Sim. quando tu me perguntou lá no início, é entender que eu preciso estar dentro do possível mais saudável. E aí, quando eu digo saudável, não é só a inteligência emocional, é a Sim. saúde, É, é é a o ser humano alimentação, integral, né? De uma é forma um hábito integrativa. mega simples, que é beber Né? água, Sim. né? Dormir bem. Alimentação, Coisas básicas, né? relacionamentos, né? A gente se divertir, a gente ter esses espaços de apoio, de rede de apoio, né? Então, é esse combo, porque é um combo. Nós somos, Uhum. eu acho que ao longo dos anos, Jorge, a gente foi sendo fragmentado, Fatiado, né? exatamente. Eu penso igual. E aí agora eu só posso olhar para o trabalho. Ai, vem para o trabalho e deixa os problemas em casa. Não Não existe dá. isso. Uhum. Vem para o trabalho e que mesmo com os teus desafios de casa, talvez hoje tu não renda tanto. Mas tu vai dar conta, porque tu é adulto. Aí a gente entra muito numa questão sistêmica também, né? Dos Sim, meus sim. compromissos, das minhas responsabilidades, daquilo que eu assumi. Eu sempre dizia, É? quando eu contratava alguém para a escola, que a gente estava ali, né? Já fez a entrevista, já fez todo Sim. aquele preparo. Eu sempre disse, né, no final da entrevista, que ambos os lados precisam querer. Não basta eu te querer como colaborador se tu Não se quer. se a minha empresa não está alinhada com os teus valores e vice-versa. Eu posso ver o teu currículo e achar ele assim impecável, mas se na entrevista eu observar, eu escutar que Um os teus conflito de valores valores? não estão alinhados ao propósito da minha empresa, não vai dar. E tá tudo bem. E tá Sim. tudo bem. Né? Então, é olhar para esse CPF, né, para a pessoa física, Uhum. antes da jurídica. E é interessante você falar um negócio, você falou dos números, né? E assim, né, como você falou, eu também estou lá no mercado corporativo e de fato, assim, os números eles precisam existir, né?
uma coisa que sempre me incomodou, e é uma das coisas que eu bato muito, assim, é essa questão de a gente atingir um número, né? Então, o objetivo, vamos supor, poxa, esse ano nós vamos faturar, sei lá, vamos usar aquele exemplo, 1 milhão. Aí a gente consegue, faturamos 1 milhão. Aí o ano que vem a gente fala, não, agora nós vamos faturar 1 milhão e 200. Mas eu nem sei se eu vou conseguir repetir o ano que vem o mesmo resultado. Porque pode ter sido um acaso. Pode ter sido a troco de, como a gente falou, da saúde da minha empresa, das Sim, pessoas ali. sim. A Mas, custas de quê, né? mas a gente não pensa nisso. As pessoas, os donos de empresa, né, a diretoria ali, eles não pensam. Então é assim, bom, eu bati a meta, eu preciso crescer essa meta de alguma forma. E eu falo muito sobre isso. Isso me incomoda demais, porque tem aquela sensação assim, tá bom, conseguimos. A gente não consegue nem comemorar, porque já vem vamos dizer assim, o número do ano posterior, a gente fala, caramba, meu, mas a gente fez aquele sacrifício enorme para bater 1 milhão e a gente vai ter que bater 1 milhão e 200. Porque é isso, às vezes, né? Por exemplo, se eu for na academia hoje, tentar levantar 100 quilos, pode ser que eu consiga. Mas pode ser que eu fico 2, 3 dias sem andar, né? Eu trave a coluna. Então eu não sei se eu consigo todo dia carregar 100 quilos, mas eu consegui, eu bati uma meta. Então a gente precisa começar a observar desta forma, a troco de quem, a custo de quem a gente conseguiu e se isso é sustentável. Porque É, no final das contas, a gente precisa entender isso. Porque uma empresa que bate uma meta num ano, se ela não tiver essa consciência e tudo mais, pode ser que ela não sustente mais. Às vezes, no segundo ano ela consiga, né? Dependendo das características das pessoas e tal, mas vai chegar um ponto que as pessoas passam a desacreditar também, porque fica naquela só do número, né? Enfim, eu acho que, como você mesmo falou, a gente tem que começar a mudar isso, né? Então, assim como eu estou aqui, você está aqui, nós precisamos não só ser a voz e começar a mostrar, começar a colocar as variáveis na mesa, mas também a se posicionar desta forma. Porque senão fica como está hoje, assim, a gente está aceitando tudo e começa a aceitar. Então as pessoas não se posicionam, as pessoas não conversam, né, como você falou, as pessoas não se apoiam, as pessoas não falam, levantam a mão e falam, mas por que 1 milhão e 200? Né? Será que a gente não tem que tentar buscar o mesmo resultado? Se a gente conseguir esse ano o mesmo resultado do ano passado, será que no outro ano a gente não pode melhorar? Mudar? Porque pode ser que a gente coloque 1 milhão e 200 e aí a gente bate 800. E aí olha o tamanho da frustração, olha o tamanho, né, do constrangimento. Enfim, uma série de coisas que acontecem que muitas vezes, por não ter uma visão sistêmica, por não ter esse entendimento, por achar que uma empresa também é uma máquina, a gente não olha, né? E, enfim, é muito importante mesmo a gente estar falando. Então, também conte comigo sempre, viu, Flávio, para a gente falar sobre isso. E eu queria, né, a gente está aí meio que caminhando para o final, assim, do tempo, mas eu queria entender assim, ó, quando você observa pessoas profissionais, pessoas que têm um pouco mais de resistência, assim, né, ou resiliência, né, por exemplo, enfrentar esses momentos de desafios, e que você percebe que a pessoa ela consegue, né, por mais que tenha, né, muitas vezes o sofrimento, né, os altos e baixos, mas ela não se perde, ela continua avançando, ela continua vivendo, ela continua com a saúde mental dela em dia. Quando você olha para essas pessoas, que sim, cada vez parece que estão, né, existem menos pessoas assim, mas elas existem, tá? O que você consegue observar de comportamento? O que essas pessoas têm assim que você fala assim, poxa, ela consegue porque ela tem isso, né? Ou esse grupo de pessoas conseguem porque tem esses tipos de comportamento. Você consegue identificar? Porque eu sei que além da escola e de muitas coisas que você faz, e você também está nas empresas, a gente vai percebendo, né? O nosso trabalho é muito nesse sentido, né? A gente costuma dizer assim que pode parecer que não, mas de certa forma existe uma receita, né? é, E a gente tenta repetir, vamos dizer assim, o prato através daquela receita. Qual que é esse? O que você percebe assim, ou tem percebido, dessas pessoas que conseguem enfrentar os desafios e não se perder, enfim, se manter num caminho? eu acredito, assim, né, pelo tanto que eu
eu já atendi empresas bem diversas, assim, de ramos completamente distintos, né? Desde Uhum. empreiteira, clínica, ótica, enfim, nem saberia dizer todas agora. Eu acho que um ponto, né, para não ser dentro do senso comum, que é o autoconhecimento, a Uhum, autoconfiança, uhum, então eu acho que uhum. isso já é até muito senso comum, assim, que já é fácil de observar, mas é o desejo desse crescimento coletivo, Nossa. sabe? Porque, por exemplo, eu não sei tanto quanto é isso no universo masculino, mas no universo feminino, aqui no Sul, né? Vou falar mais aqui do Sul. Uhum. A gente tem é uma característica do feminino, né? Uma concorrência muito grande entre, ao invés de colaboração e um crescimento mútuo, né? Então, eu acho que eu admiro muito um líder que leva a sua equipe e não com o desejo do autodestaque o tempo todo. Então, eu acho que aquelas pessoas que realmente que fazem a empresa crescer, né? E aí, consequentemente, é igual a questão do dinheiro que a gente fala sobre no sistêmico, né? O dinheiro é uma consequência. Então, eu acho que o meu crescimento profissional dentro de uma empresa grande, digamos assim, ela Uhum. se torna uma consequência quando eu trago os meus colaboradores, a minha equipe, os meus liderados, olhando as particularidades, né? O CPF de cada um, porque às vezes o objetivo ele é o mesmo, Uhum. né? Mas a forma com que eu vou receber essa informação é diferente da do Jorge, da Carol, da Maria. Então, um verdadeiro líder, para mim, já começa com esse olhar. Ele está focado na meta, né? E eu concordo muito, Jorge, com isso que tu colocou, né, sobre esse patamar de meta, né, que eu chamo muito desse posicionamento, desse sustentar esse novo lugar, né? Isso vale para meta profissional, vale para meta pessoal, né? Quando eu trabalhei, eu sou master coach, então eu trabalhei muito atendendo esse olhar mais de coach. Então, às vezes a pessoa queria fazer academia todos os dias, né? E aí não um dia na semana já se frustrava. Digo, eu boto uma meta de 2 dias por semana, né? O desenvolvimento ele é gradativo. É igual o exemplo que tu falou da academia. Os Eu pequenos posso, movimentos, né? eu posso ir Começar na pequeno, academia né? 10 dias, o meu músculo não vai se mexer em 10 dias. Ele não vai. E aí eu desisto no 11º. E aí é Sim. pior ainda, porque os 10 dias que eu fui, ele vai por água Não serviu de abaixo. nada, né? Então, conhecimento, prática e repetição. Eu gosto muito desse tripé. Né? Sim. Então, eu acho que um líder, ou um gestor, ou um CEO, né, que tem esse tripé e que tem esse olhar para o todo, ele vai desenvolver absurdamente tanto a equipe quanto a empresa. Sim. Então, eu acho que o senso comum de verdadeiros líderes. Uma vez, eu vou até citar um exemplo, né? Um dia eu estava conversando com uma tia muito próxima minha, que já está com 88 anos, e, e contando das coisas que eu estou estudando, né? Uhum. Isso já anos atrás, e aí estudei, li o livro tal, li o livro tal, e aí numa dessas trocas, eu disse para ela, disse, não, inclusive se observou a importância de pequenas pausas, né? Quando a gente está em momentos enfim, de projetos, enfim, de fazer pequenas pausas, de fazer aquela cesta, às vezes, depois do almoço. Uhum. E aí ela me falou assim, pois é, mas o teu tio já faz essa cesta desde sempre. Meu pai faz isso, né, também, Uhum. desde sempre. Eu disse, pois é, tia, mas sabe da onde é que sai esse tipo de livro? Porque grandes empresários foram estudados para a gente entender o que eles tinham de comum Exatamente. para que hoje a gente possa aplicar. Que é a tal da receita, né? Através desses estudos que surgem as receitas, no sentido de, ó, existe um padrão, existe um caminho, ó, pessoas que têm esse tipo de característica tendem a fazer dessa forma, e é isso, e a gente às vezes, não sei como fazer.
Não é porque não existe uma forma, é porque você não conhece ainda. Então é esse tripé que você falou, né? Do conhecimento, prática e tudo mais. E foi muito interessante quando você falou essa questão do pensar no todo, né? De pensar nas outras pessoas, claro, com autoconhecimento, né? Que aí eu estava ouvindo você falar e aí eu estava começando a me observar e observar outras pessoas, né? E é isso. Realmente, as pessoas que elas têm essa fortaleza de passar pelos desafios, ela olha muito para si no sentido de se autoconhecer e se autodesenvolver, mas ela está sempre preocupada, e até pelo entendimento de que ela não vai conseguir fazer tudo sozinha, que ela não tem as habilidades sozinhas e tudo mais, de olhar para pessoas e falar assim, não, vem cá comigo. Ó, vamos aqui, eu preciso de você. Ó, você também dá conta. E vamos junto, e não sei o quê. E tá chamando para live, tá chamando para não sei o quê. E vamos que a gente vai conseguir. Tá, tá. E aí as pessoas conseguem. Porque é muito assim. E aí entra de novo no que eu falei daquela questão do sistema ter formatado, né? Do sistema ter, como você mesma disse, separado, né? O sistema também inventou, né? Que o indivíduo super forte, super inteligente, super não sei o quê, é o caminho. Uhum. E a gente acaba ao longo desses anos todos esquecendo do todo, esquecendo, né, dessa questão da sociedade, da família, né, do que eu costumo dizer dos seus, né, pô, vou trazer os meus aqui junto, vamos junto e tudo mais. Por conta muito disso também, de tentar transformar algo que, como eu falei, né, cada um de nós é um universo em algo comum, formatado, igual e que, né, você pode dividir, você pode, né, aplicar tudo igual para todo mundo e aí nós ficamos perdidos como humanidade, eu acho, muito nesse sentido assim. E se a gente for estudar, né, realmente história, antropologia, um monte de questões, a gente percebe que foi justamente isso que você falou. Nós separamos e achamos que ia juntar, como se a gente separa, né, uma máquina e parafusa de novo. Então, se hoje eu dividir, se eu cortar a Flávia em pedaços, eu não consigo colá-la de novo. Então, só por isso a gente já, pô, não dá, né? E se eu tirar o meu braço, tentar colocar meu braço na Flávia, a gente vai ver que não encaixa também. Só que nós Uhum. dois somos seres humanos. Somos a mesma espécie, né? Então, a gente precisa muito observar isso assim. Então, e eu queria destacar justamente isso que você falou. A gente, às vezes, pensa muito nessa questão da auto-performance individual. Esquece o mundo, eu dou conta sozinho, eu vou me desenvolver sozinho, eu vou superar tudo isso sozinho. Porque você vê, ó, estão falando que, poxa, se eu for a pessoa mais completa, mais desenvolvida, mais saudável, eu vou dar conta da minha vida sozinho. Isso é uma falácia. A gente tem que Total, falar. Tem que total. falar porque é isso. Não tem como todo mundo, ou melhor, uma pessoa ter todas as habilidades. Enfim, ela vai sofrer. Então, se a pessoa é muito inteligente racionalmente, ela tem uma tendência a não ser tão inteligente emocionalmente. E, enfim, uma série de questões. E a gente precisa complementar isso na nossa vida. Porque a gente vai passar de situações das mais diversas. É, não à toa, né, Jorge, teve uma época em que uma das avaliações que eram aplicadas em RH para admissão de funcionário era o QI, né? Exatamente. Coeficiente de inteligência. E tem muitos estudos. Esses tempos eu estava até lendo um livro, não sei se não foi no Outlive que eu li sobre isso, que botaram, né, todas as pessoas de maior QI dentro de um único grupo para desenvolver determinado projeto, com todo respeito aqui, mas deu merda. Sim, Porque sim, lhes faltava a habilidade relacional. Eu acho que é uma exatamente. outra habilidade extremamente importante, né? Que é essa habilidade relacional. Então, a gente precisa de questões sociais. Não é só assim não é só para agradar, às vezes, até o parceiro, né? Uhum. Não, a gente precisa. Ah, mas eu não gosto. Vai fazer um esporte coletivo, vai. Ah, não quer o esporte? Vai fazer aula de tricô com outras pessoas, qualquer coisa. Socializar, né?
né? E um outro ponto que eu gosto muito de trazer, Jorge, é a questão da criatividade a ser desenvolvida. Nós precisamos ter acesso a ambientes de cultura, de criatividade. Ah, mas eu não gosto de ir no museu. Vai no teatro, vai no cinema. Esse Sim. acesso à cultura, É o ele abrir a visão, né? é abrir a Exatamente. visão. Sabe? É o Exatamente. que o sistêmico faz, né? O sistêmico faz, porque tem gente que fala, ah, mas os bonequinhos, não sei o quê. Exatamente. É porque no que eu giro, eu enxergo. Aqui, ó. Tu tá aqui agora me enxergando só o Sim, ar-condicionado e uma sim. luzinha. Se eu der uma girada, É. tu já vai ver outras coisas, né? Tu já vai ver outro ângulo, tu já vai. Não é que porque eu não estou vendo lá o ar-condicionado, a Não janela, que ela não existe. existe. Ela está É, lá. ó, se eu olhar ali, Exatamente. tá ali, ó, tá escondido, né? Exatamente, Então, exatamente. então acho que esse combo, ele é de extrema importância, né? As questões relacionais são de extrema importância. Quantas Sim. vezes a gente vai hoje num restaurante e as pessoas estão tudo no celular? Acho que eu hoje eu já observo um pouco diferente, tá? Aqui em Uhum. Porto Alegre, que nem é só em Porto Alegre, porque no mundo inteiro tem um aplicativo que se chama, acho que Time Life, uma coisa assim, não vou lembrar o nome exato, que é de encontros com pessoas que tu não conhece, é um jantar, se eu não me engano, é toda quarta-feira, que tu te inscreve ali, a E vai gente não encontrando sabe qual pessoas. é, a gente sabe no dia o restaurante, a gente não sabe as pessoas que vão, que o Olha. objetivo é exatamente essa interação com Oh, isso é pessoas. legal. Depois eu quero É, saber o nome do depois eu te aplicativo. mando, depois eu te mando. Sim. E outra proposta que eu faço nos meus grupos e tal, e que eu tenho aqui tá também em Porto Alegre tá tendo mais, é encontros de arte, né? Que não é para usar o telefone. Tem uma cafeteria que agora abriu em Porto Alegre. Eu hoje estou em Rio Grande, que é na cidade aqui Uhum. da minha família, mas em Porto Alegre, que é que tu pode só tomar café, mas eles têm uma sala cheia de coisas de cerâmica e tintas. E Para se tu você ir quiser, lá. durante o café, tu fica ali pintando e tal, e aí Nossa, bem legal isso aí. tu leva essa arte para casa. Que legal. Então tá tendo muito isso aqui em Porto Alegre, né? Inclusive eu tô com uma proposta de fazer um também. É, porque a arte está se perdendo também, né, Jorge? E ela é fundamental para o nosso universo. Tu falou sobre antropologia, sobre filosofia. Isso é a origem de tudo. A gente precisa resgatar isso para entender a nossa própria origem, né? E aí Exatamente. ter clareza. Aí a gente entra num olhar sistêmico aqui que a gente ficaria outro café só sobre isso. Sim, Mas sim. eu sou encantada, assim, sobre Não, e é importante, falar né? Porque disso. quando você falou de juntar as pessoas inteligentes numa sala e tudo mais, e assim, existem vários estudos que mostram quanto mais a pessoa tem acesso à informação, a conhecimento e se desenvolve intelectualmente, ela tem uma tendência ao isolamento também. A gente Uhum. começa a julgar, a gente começa a ser intolerante, a gente começa a não ser mais empático. Ah, então eu não falo com a Flávia porque a Flávia não conhece sobre esse assunto e sobre o que eu penso. E aí a pessoa vai cada vez mais se isolando. E aí, imagina, a pessoa vai cada vez mais, né, reduzindo habilidades, né, interpessoais e tudo mais. E de fato, assim, nós fomos criados para viver entre pessoas, Verdade, é. para viver em sociedade. Então, Esse foi o maior assim, impacto da pandemia, né? exatamente, exatamente. Flávia, tá batendo nosso horário Eu muito. vi, eu vi. Ó, eu quero só, assim, uma última pergunta, assim, para a gente fechar, que eu acho que é importante, assim, uma visão sua, e depois nós vamos para o nosso bate-bola aqui, Tá. final, que eu faço sempre. Então, dito tudo isso, hoje você acredita que é possível manter uma performance, uma alta performance? Claro, de acordo com o que cada um entende de alta performance, né? Ou seja, pô, buscar um número, buscar uma meta, buscar uma melhoria de vida, buscar um crescimento, sem comprometer a saúde mental, ou são coisas que não dá para fazer? Não, com certeza dá. Com certeza dá. É equilíbrio, né? É um equilíbrio, é uma harmonia, até eu gosto Uhum. mais, entre, Sim, entre as diversas áreas, que é isso que a gente estava falando. A questão física, a questão emocional, a questão da saúde alimentar, né? Que eu acho que é um ponto extremamente importante. Cuidar das nossas emoções. Eu trago muito, né, dentro do meu universo, a questão da espiritualidade, que para mim sim,
fundamental, né? JC sempre. Independente da forma que a pessoa A manifesta essa crença, né, da pessoa. espiritualidade, Uhum, né? Não, uhum, acho que tem vários formatos, é trazer uma harmonia entre esse combo aí. E entendendo que vai ter determinados momentos que sim, eu vou me dedicar mais à empresa do que à família. uhum. Eu não acredito numa linha reta. Eu É, eu gosto de usar também. muito a analogia do eletrocardiograma. Um bom Uhum. eletrocardiograma, ele está com altos e baixos. Se tiver Legal. muito pico, está tendo um infarto. Se tiver uma baixa, está tendo uma parada cardíaca. Mas se ficar retinho, Já é, morreu. acabou a vida. É Né? isso Então, aí, vida é gostei. movimento. Ai, agora não sei. Travou, caiu. Fiquei na dúvida agora. Vamos ver, eu acho que é a internet da Flávia. Vamos ver se volta. Eu acho que ela caiu. Vamos ver. Vocês estão ouvindo? A Flávia travou para vocês também. Deixa eu ver aqui. O que, que aconteceu? Bom, nós estamos nos finalmente. A gente tem nosso ping-pong aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Flavinha de volta. Ah, voltou. Voltou? Então deixa eu puxar você de novo. Eu acho que para gente, a gente fazer o nosso encerramento aqui, a Flavinha vai voltar, porque é isso, gente. A gente precisa entender, né? Esse exemplo que ela estava dando do eletrocardiograma, assim, eu não conhecia, achei magnífico e faz todo sentido, né? Porque quando a gente fala em equilíbrio, em linha reta, como ela falou, né? É muito. Você estava usando o exemplo do cardiograma, Flávio, e eu uso muito aquele exemplo do malabarista na bicicleta de uma roda tentando equilibrar tudo. Assim, é um esforço gigantesco. Qualquer movimento em falso ali, qualquer desalinhamento, você estabana, né? Então, eu gosto muito mais de falar de uma vida balanceada do que uma vida equilibrada, sabe? Exato, E é muito exato. dentro do que você falou. E eu adorei o seu exemplo do eletrocardiograma, porque é isso. A gente precisa. Tem horas que eu vou querer estar mais com a minha família, né? Entender que alta performance também é descanso, né? Com Também é certeza. pausa, que você falou Pausa, muito sobre as silêncio. pausas, silêncio. Às vezes a gente quer resposta, né, Jorge? Mas a gente não silencia para ouvir. E a gente fica naquela turbulência. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito do meu sossego. Na função que eu tô aqui, né? Uhum. Eu vim pro hotel aqui, eram 6:30 da tarde, porque eu tava exausta. Eu precisava de um tempo eu, assim, Sim, sim, sabe? Porque, sim. claro, eu estou num contexto completamente de muita resiliência, Uhum. necessário e único, né? Então, eu caí. Sabe por que que eu caí? Porque Hum. o meu Instagram, ele tem um timer de 1 hora. Ah, Por uma olha só. questão, por Mais uma uma questão, dica de saúde mental. ele bloqueia Travou, né? ali, né? Porque eu Aham. não deixo ficar mais que 1 hora ao Legal. longo do dia, né? Uma Sim, hora eu sim, posso sim, entrar sim. várias vezes, e aí, claro, ele travou dentro, fechou 1 hora, ele sai daí, vamos Tranquilo. trabalhar. Claro que Tá às vezes vendo? eu E tô. foi bom, porque para mostrar que existem formas, né, da gente se Existe. proteger também. É, por isso que eu digo, tem muitos recursos, basta a gente saber usar. E eu coloquei esse no meu Instagram, né? No que bateu 1 hora de Instagram. Claro, eu trabalho muito no Instagram, né? Então, por vezes, eu Uhum. preciso derrubar ali. Mas é isso, é achar o recurso, né? Eu trabalho muito em cima da autoestima, né? Eu acho que uma das Sim, características fundamentais para uma boa liderança é a autoestima, né? É entender que sem autoestima também a gente empaca nas nossas dores, nas nossas sofrências, né? sim, E sim. todos nós temos, mas quando a gente tem autoestima, autossegurança, autoconhecimento, né? Todos os autorresponsabilidade, né? Extremamente perfeito. Uhum. Esse conjunto aí, né? Junto com o que eu falei do eletrocardiograma, né? Que tu Sim, usou ali sim. também. Então é isso, Jorge. Vamos. Legal, legal. Ó, Flávia, sempre que a gente termina um programa como esse, eu faço umas perguntas ali que dá muito bom, assim, é interessante que eu sempre faço as mesmas perguntas. Então, assim, uma coisa que eu queria saber de você, né, ao longo desses anos todos de muita experiência, inclusive profissional,
Que frase que você gostaria de ter ouvido lá no comecinho, sabe, da sua carreira, assim, que você acredita, poxa, eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás. Olha, Jorge, para mim é muito clara essa frase, porque foi algo que eu ouvi inversamente, inclusive. E é vai que tu dá conta. Porque eu ouvi, não vai, isso não vai dar certo. Mas eu fui igual, Legal. não deu certo. Não sei se não deu certo porque eu acreditei na frase ou porque realmente não ia dar Não certo. era para ser, né? É, Então, eu acho que essa é uma busca pessoal muito grande. Vai que tu dá conta, tu é capaz, tu merece. sim. Eu acho que Ah, essa frase todo mundo precisa ouvir, principalmente de pai e mãe, no lá no começo. inicinho dos pequenos desafios que a gente começa a lidar, desde o do brinquedinho que eu não Sim, quero sim, emprestar para o meu é, irmãozinho. Acho que legal. essa é a frase. E o ensinamento, assim, de uma figura masculina, ou até mesmo do seu próprio pai, mas que você leva, você carrega isso como um tesouro até hoje, assim. Você fala, nossa, esse negócio que meu pai dizia, ou, sei lá, uma figura masculina dizia, eu trago até hoje na sua carreira. Eu custei admitir, né, em relação ao meu pai, principalmente, A gente faz isso. custei um pouco, né, e não que eu negasse, porque eu tenho muita clareza dessa característica, que é a questão da organização e principalmente uma organização financeira. Né? Eu posso ter ou não ter dinheiro em determinados momentos da vida, mas eu sei exatamente aonde que está o furo, aonde que está pegando. Se o mês ultrapassou, eu já vou olhar ali. E aí eu não estou nem falando de planilha, porque antes eu fazia no Sim, sim. papelzinho mesmo, né? Uhum. Então, eu acho que a organização de uma forma geral, né? De ambiente, de coisas. Agora, o meu pai, em março, esteve na minha casa, né? Em função também da saúde dele. E Aham. todo o tempo ele dizia: Nossa, como a tua casa é organizada. Não, como tu tem assim. Eu disse: Olha, aprendi contigo, Por né? que será, né? É. E o apreço por dirigir, que é uma coisa bem aleatória, mas eu apreço por dirigir. Eu gosto muito de dirigir. Gosto Le- muito, muito, muito. Então, acho que Legal. esses três pontos são os principais de figura masculina. De pai. Nesse Sim, caso, é o sim, pai. sim. Como eu tenho vários irmãos e eu tenho pessoas especiais que me representam, aí figuras Legal. masculinas importantes também teriam outros, mas acho que esses três já trazem Não, muita coisa. super, super importante, né? Que às vezes a gente tá com a vida bagunçada, mas a gente não organiza uma gaveta, né? Então Uhum. tem muito disso também, né? E Flavinha, um ensinamento de uma figura feminina, ou da sua própria mãe, assim, tem algo que você lembra, assim, que você fala, não, isso eu carrego e é dela. O da mãe, com certeza, é a espiritualidade. Legal. Com certeza. E principalmente uma relação, claro, eu fui criada dentro da Igreja Católica, então eu tenho mais exemplos dentro desse Uhum, universo. Hoje eu já tenho um pouco mais de abertura de conceitos aí, uhum. mas principalmente que eu não ia e sigo não indo na igreja por causa do padre. Eu vou por Legal. algo muito maior. Porque sim, o padre também é humano, ele também vai fazer coisas que são Sim, 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 muito sim. desagradáveis, mas eu vou ali por algo muito maior. Então, Legal. a minha relação com o JC, que hoje eu chamo de JC, Aham. né? A minha mãe não chamava assim, mas ela era muito presente e ela é muito fluida, sabe? Hoje, inclusive, antes de entrar, eu pedi assim, né? Opa, tô precisando aí desse Sim, reforço sim, hoje, sim, né? sim. Mas porque eu acredito É muito ter um nisso, nessa relacionamento, né, Flávia? Independente relacionamento. de quem, independente do lugar, né? Exato, exato, Isso é muito exato. legal. Isso que você falou, assim, para mim também tem sido muito importante nos últimos meses, inclusive, né? E também, né, você sabe muito das coisas que eu passei, as pessoas aqui também sabem, porque eu acabei externalizando também, porque eu acho importante para as pessoas que estão Claro, passando por isso claro. também, Uhum. e é ter esse relacionamento. É. Da mesma forma que a gente fala, né, do relacionar com a espiritualidade, é com uma pessoa. Pode ser que eu não goste de alguma coisa da Flávia, Uhum. mas eu me relaciono com ela e o contexto maior, né, ele é muito favorável. Então a gente começa a se abrir para isso também. Começar a entender que do outro lado tem uma outra pessoa, como você falou do padre, né?
mas seja lá o pastor, enfim, aquele, né, É, eu falei a, dentro do meu a contexto, mas pessoa vale. espiritual que você segue, enfim, né, o líder religioso, seja, E entender até que às ele vezes também, a gente, desculpa até te interromper, Jorge, não, às vezes até nos cursos, né, que a gente faz, às vezes tem alguma coisa que aquele palestrante, enfim, até não me professor, enfim, agrada, mas aham. saber O tirar que está aquilo por que vai trás, me né? servir, né? É. Porque eu adoro ouvir gente que pensa diferente de mim, né? Adoro. Porque eu gosto de avaliar ou observar o que fez essa pessoa gostar daquilo ali, que para mim, assim, ó, não tem nada a ver. É, eu É também a sou muito linha de parecido com você raciocínio. nisso, Flávia. E às É, vezes, por exemplo, eu gosto de ouvir para pensar assim, né? O que está me incomodando também no que ele está falando? Para exato. entender, né? O que está por trás. Se tem alguma coisa, às vezes, que eu penso que talvez eu poderia ajustar, por que não? Né? Ou se não, ó, eu preciso reafirmar isso porque esse cara me fez pensar diferente. Enfim, uma série de. E crescimento no final das contas, né? A Não, e gente se pensar fora da conhece, né? caixa, né? Pensar fora do nosso padrãozinho ali. Porque, quer ou não, a Exatamente. gente cria os nossos Exatamente. padrões. E Flavinha, a gente gosta de café, tanto que é quarta com café, mas a gente ama livros, né? Eu costumo dizer que livro é o melhor custo-benefício para um aprendizado, porque a gente não precisa às vezes nem gastar, nem investir dinheiro nisso. Se eu te empresto um livro, se a gente vai numa biblioteca, claro que as bibliotecas estão cada vez mais difíceis, né? Gastos. Mas enfim, a gente baixa um arquivo, né, de um livro, alguma coisa assim, a gente aprende, né? Que livro que você poderia nos indicar, assim? Pode ser profissionalmente, pode ser algo relacionado à saúde mental, um livro que modificou a sua vida, um livro de cabeceira. Né? Eu tenho alguns livros que uma vez por ano, né, vira e mexe, eu leio eles. O que você poderia nos indicar aqui para gente anotar aqui e botar na nossa listinha de livros? Eu te confesso que eu teria uma lista, né? Mas, é, mas eu acho que assim, há bastante tempo atrás, Mudança de Hábito, acho que foi um livro que mexeu comigo. E atualmente, eu ainda não terminei, mas estou amando. Já indicaria, né? É o Outlive, né? Até no meu Insta ele tá com uma indicação ali, Legal. Outlive. Porque é a questão da longevidade, mas uma longevidade com saúde, né? Não só com a idade longeva, mas a Uhum. gente com a saúde. E isso a gente precisa começar a olhar desde Sim, cedo, agora né? As escolhas, é e um aí a gente investimento. entra É nesse agora. combo de alimentação, de saúde, É, de é. exercício e tudo isso. Esse livro está aqui na minha lista, ele chegou em casa recentemente também. É muito bem recomendado, então agora que você está ali e está gostando, eu vou até subir ele ali Nossa, na tu lista de vai adorar. prioridade. E ele tem uma coisa que eu e tu gostamos muito. Ele tem muita comprovação científica, Legal. Adoro. descrita, ao Somos mesmo tempo. desses. Tem uma linguagem teórica em alguns momentos, mas ele também tem uma linguagem fluida. E tem um Legal. outro que é bem mais leve assim de ler, que quem quiser Aham. ler, que foi indicação da minha terapeuta. Olha a Ó, importância ó. que tem. Eu até trouxe, não estou conseguindo ler porque aqui eu estou, né, enfim, mas eu até trouxe, que é, deixa eu ver se está aqui, acho que está aqui do meu lado. Aceita que dói menos. Olha, esse aí eu Tá vou pôr. aqui, Esse ó. aqui não tá na minha lista, não. Aceita que dói menos. Depois eu mando uma foto para ti. Sim, sim, sim. Aceita. E aí o aceita tá com C ou com S, né? Querendo dar uma dualidade, que às vezes é uma seita que a gente, Sim, né, sim, se sim, sim. apega em seitas, né? Mas é o aceita, né? Aqui, ó, se tu observar, tem um Szinho Sim, aqui sim, eu dando. vi. Aham, aham, legal, legal. É um livro fluido, é um livro leve, é um livro gostoso, assim, exatamente Aham, sobre questões que a gente não tem controle. Eu acho que o universo mais feminino tem muito essa necessidade de controle, o masculino também tem, mas nós mulheres temos isso, acho que muito por causa da questão da maternidade, enfim. sim, sim. É, então, tem coisas que é aceita que dói menos. E aí a resiliência nesse momento, a É vulnerabilidade é importante, né? extremamente importante. Então, eu acho Fechou. que o Muito Outlive bom. e esse aqui são os meus livros do momento. Legal. E Flávia, por último, qual foi o melhor café da sua vida? E assim, ó, entenda que o café não precisa ser o mais delicioso. Claro que se for gostoso, tudo bem. Mas muitas vezes a gente toma um café extremamente ruim, amargo, mas aquele café, naquele momento, com pessoas ou sem, foi muito importante, assim. Você tem algum café que você poderia nos compartilhar, assim?
Ó, é um outro também que eu teria vários, assim, né, Jorge? Mas agora, para respeitar o nosso campo aqui, eu acho que quando eu aprendi a tomar café sozinha, eu acho que foi muito especial. Nossa, Ó, amiga. chegou a me emocionar. Eu também, você acredita que eu tô emocionado? Porque eu tinha muita Porque, dificuldade de ficar sozinho, tinha muita dificuldade de ficar em silêncio, sabe assim, de olhar para mim. Isso eu tô falando há alguns anos, né? é, E claro que a gente vai trabalhando isso cada vez mais, porque se a gente deixar no meio que no automático, a gente está sempre se emaranhando e junto com pessoas. Mas eu sou muito igual a você, que eu entendi. Olha que interessante, eu fugia disso e eu percebi o quão importante isso é para mim. Assim como você falou, que hoje você, né, que ontem, enfim, você foi pro hotel, hoje você foi pro hotel e falou assim, poxa, eu preciso ficar um tempo sozinho. Hoje eu vejo essa necessidade. E quando você falou assim, o café, aprender a tomar café sozinho, cara, aí me veio vários momentos assim, por isso eu me emocionei, no qual eu saí e falei, vou tomar um café sozinho. Nossa, amiga, de verdade, isso foi muito especial o essa Jorge, porque partilhar seu. eu venho de uma família de 6 irmãos, eu sou a quinta filha. É, quando eu fui morar em Porto Alegre, eu dividi apartamento, então era tudo em grupo, né? Então eu nem sabia. Aí aquela coisa do inconsciente incapaz, eu É, nem sabia que isso era possível, entende? sim, Eu sim. custei muito a fazer coisas sozinhas porque eu queria, independente se alguém vai comigo ou não. Então hoje eu aprecio tanto, mas tanto o meu tempo comigo. Nem que seja, eu não tenho problema nenhum de me abraçar em alguém e chorar. Hoje eu não tenho, Uhum, hoje eu uhum. me permito, né, expressar o que eu estou sentindo. Aqui, aqui por uma questão de resiliência eu seguro um pouco mais, Sim, sim. né? Mas a gente se permitir cuidar da gente, sabe? Olhar pra gente, silenciar. Eu amo um silêncio profundo às vezes. Sabe? Aí a questão bíblica também que eu leio Sim, toda sim. manhã, enfim. E- Então, sim, eu acho que é interessante, porque não seria a resposta, talvez, em outro dia, sim, sim. né? Não, mas foi muito importante, assim, e tem um significado muito bonito, assim, não só para você, mas assim, me bateu muito forte, eu me emocionei de verdade. Porque, sabe quando vem aqueles vários flashbacks assim, pá, e eu falei, nossa, cara, e é isso. Isso também faz parte do que você falou no início, né? Da gente buscar o autoconhecimento, da gente entender. Porque assim como você também, eu achava que isso não era possível, eu fugia dessas coisas, achava que era, tipo, eu sempre queria estar. E no final das contas eu percebi que era uma insegurança, era um receio de olhar para dentro, enfim, e a gente começa, né? E quando veio, vira essa necessidade mesmo, né? E Eu sei que a gente está fechando, mas agora me não, veio vamos um outro tranquilo. insight, né? É a gente, às vezes, avaliar se a não capacidade de estar sozinho é por uma fuga de nós mesmos ou se simplesmente eu preciso ainda treinar. Sim, Porque sim. eu percebi durante muito tempo que às vezes era uma fuga de mim mesma. Porque Exato. me encarar num espelho. Era é, difícil, né? Então, e aí hoje eu avalio muito isso, assim, eu não tô querendo ir por preguiça, porque eu tô fugindo de mim, ou porque tal coisa. É, Aí, dependendo da resposta, você se ou eu força. vou, eu não vou. Às vezes Aham. eu tô fugindo de mim e vou seguir E fugindo tudo e bem, tá né? tudo certo. Não é o momento de olhar, realmente. Nessa É. situação, eu tô conseguindo muito administrar. Teve um dia que eu disse pra minha irmã: Olha, dessa vez eu preciso que tu estejas comigo, porque eu não vou dar conta sozinha. Sim. Cara, é libertador isso. Muito, É muito. libertador. É Eu, libertador. eu tinha essa coisa assim, muito, né? Ainda mais, né, homem, né? Essa questão de provedor, enfim, de ser forte. Uma dificuldade extrema, Flávio, mas extremíssima de pedir ajuda. De me mostrar vulnerável, de falar assim, cara, eu não dou conta sozinho, né? Como você falou. E olha que interessante, né? Minha mãe faleceu vai fazer 2 semanas. Assim que terminou o velório, foi numa segunda-feira, que eu voltei para casa. Terça-feira eu acordei com aquela coisa assim: vamos fazer, vou pegar e não sei o quê, né? Porque eu sou forte e tal. Aí eu falei: não, pera lá, eu já sei que não é assim, né? E eu me permiti chorar, me permiti, enfim. Fiquei uma semana vivendo aquilo tudo.
E hoje eu estou numa paz. Mas isso há tempos atrás, com certeza, se lá, sei lá, quando eu não tivesse buscado olhar para mim, me desenvolver, né, olhar para o espelho, tudo isso, talvez eu fosse viver esse luto, sabe-se lá quando, né? E talvez outros implicativos dentro disso, e não quer dizer que eu não me emociono. Nessa semana assisti a terceira temporada de Uma Nova Mulher, que é uma série Sim, que a sim, gente adoro. adora, enfim. E aí tem uns momentos ali muito específicos e particulares. Tem um chefe que é grego, que tem o mesmo nome que eu, né? Meu pai é grego, então, enfim. Aí tem uma questão das comidas e tal. Tem uma frase lá da menina também que ela falou assim: Nossa, meu relacionamento com a minha mãe melhorou depois que ela faleceu, né? E não que eu tinha um relacionamento ruim com a minha mãe, mas aquilo ali me mexeu muito comigo também. Então, assim, são situações que ainda estou fragilizado, ainda vou viver, né, momentos aí. Vai ter o primeiro dia da mãe sem a mãe, vai ter o Sim, primeiro é o aniversário da primeiro mãe ano. sem Primeiro a ano é mãe. desafiador. Então, mas é a gente se permitir, né? É o que você falou, a gente se permitir. A gente também, alta performance, resiliência, saúde mental, não é ser forte a todo momento, é se permitir enxergar, se permitir olhar. E amigo, olha o que tem aqui comigo, ó, uma surpresinha. Oba! Adoro! Eu Adoro! gostaria, faço sempre isso aqui no final, né? Eu falo que é surpresa, mas quem acompanha já sabe que não é, né? Mas assim, eu queria que você intencionasse algo que você está buscando, né? Ou que você queira viver, que você possa compartilhar com a gente. E aí eu vou me intencionar aqui, vou tirar uma carta e nós vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Tá Então, bom. sei lá, Jorge, eu estou intencionando isso, ou não sei, eu estou vivendo isso, e eu queria que você tirasse uma carta para a gente ver, para a gente conversar, porque tem sido muito legal também o que vem surgindo dentro desse baralho sistêmico, dentro desse encerramento, para a gente fechar esse café delicioso que foi hoje. E, enfim, tem alguma coisa que É, você possa nos. tem, com certeza. Eu acho que é a minha questão com o pai agora, né? Eu acho que esse momento é muito importante, muito necessário. Ele é dolorido ao mesmo tempo. Uhum. Ele traz muitos desafios, não só meus com ele, mas tem os irmãos, cada um age de um jeito, né? Uns mais presentes, outros nem tanto. Vocês são 6, aqui são 4, viu? Então eu sei É, como é que é é. também. E respeitar esse tempo de cada um, o jeito de cada um. Eu hoje me permiti não ir para o hospital para poder estar aqui. Uhum, Isso para uhum. mim são desafios que eu hoje me orgulho de conseguir dar conta. Ontem, essa semana, eu cheguei a pensar em te dizer, olha, não vou dar conta, e depois eu pensei, não, mas é uma live com o Jorge, né? Então, assim, é possível de me emocionar se for necessário, tá tudo certo. Então, eu acho que é muito. A frase que me vem assim, Jorge, é o que eu ainda não tô vendo. Tá bom. Me veio essa agora. O que eu Uhum. ainda não tô vendo? Porque eu penso que Tá. nessa finaleira sempre tem algo que ainda aprende, né? E ele, no caso. E Uhum. então a gente já sabe que não tem volta, a gente já sabe que é um tempo aí que a gente também não sabe determinar, né? Tá todo mundo muito consciente. A gente também sabe que quando acontecer, ainda assim, vai ser dolorido. Com certeza. Uhum. Mas eu tenho trazido muita consciência, assim, de o que eu ainda preciso aprender dentro desse contexto. Algumas coisas já até aconteceram, que Uhum. não tinham nem a ver com ele diretamente, mas desse contexto da família, dos irmãos, enfim. Mas o que eu, Flávia, ainda não estou vendo? Acho que esse é um ponto que Então vamos está lá. tá em alerta. Vamos lá. Vou até tomar uma água, né? Se hidratar. Olha, eu digo sim para tudo que aconteceu. Eu vou falar o que eu senti. Então, e o que eu vivi também, né, recentemente, que é muito parecido com o que você está vivendo, assim, Flávio. E quando a gente diz sim, né, entre aspas, inclusive está aqui, para tudo que aconteceu, é muito mais assim numa questão da gente. Tem coisas que a gente não vai concordar,
mas a gente precisa entender. E dizer sim não é simplesmente aceitar, eu vejo. É a gente acolher o que aconteceu, sabe? Mesmo, isso é muito difícil eu falar, viu? Porque eu sou uma pessoa, né, venho trabalhando isso, né? Que lidar com aquilo que é oposto ao que eu penso, ou que mexe com os meus valores, é algo assim que abala as minhas estruturas. Talvez você seja assim também. E eu entendi que muitas vezes, ao longo da vida, é a gente acolher algo que a gente não aceita. Não porque a gente concorda com isso, mas porque a gente busca olhar o todo. Quem são as pessoas envolvidas, né? Como isso aconteceu. A gente que fala muito sobre a sistêmica entende isso. Entender as possibilidades de cada um dentro daquele contexto. E eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal, porque eu senti de compartilhar e que pode te ajudar, sabe? Dentro desse contexto da minha mãe, talvez é um contexto parecido que você esteja vivendo, eu e com os meus irmãos a gente teve muitos atritos, assim, né? Brigas e tudo mais, e principalmente com as minhas duas irmãs no finalzinho, assim, sabe? E no dia ali, né, do velório e tudo mais, uma das minhas irmãs eu fui abraçá-la e eu senti uma resistência muito grande, sabe assim? E claro que me, de certa forma, machucou, né? Revolta muitas vezes e tal. A minha esposa, coitada, ficou muito revoltada com aquela situação. Mas chegou um momento que eu olhei para aquilo, que nem eu te falei, eu não concordo com aquilo. Aquilo ali me machucou. Eu, tipo, de certa forma, sabe? Mas eu precisei aceitar que foi daquele jeito e entender quem estava por trás ali. Minha irmã doente também, uma série de questões, né? E entender que cada um tem um caminho, mas a gente faz parte de um contexto único, né? Então, quando a gente fala de sim para o que aconteceu, é isso. Aconteceu aquilo. Não tem como. Eu poderia estar revoltado com aquilo até hoje, sabe? Sim, né? A Silene virou para mim, né? A gente conversando, falou assim: ah, Jorge, eu não tenho essa maturidade toda que você tem, olha isso. E eu fiquei pensando e falei para ela assim: bobinha, você não sabe o que eu passei para chegar nessa maturidade, né? É. Foi investimento, é isso, né? Então, Flávia, diz sim para tudo que aconteceu, sabe? Então, assim, você não precisa concordar, você não precisa, né, se machucar, mas você precisa acolher, porque o que aconteceu com seu pai, com sua família, com você, tem um contexto, né, de pessoas ali, você sabe disso, né? E tem coisas que a gente sabe, mas a gente precisa ouvir de outras pessoas, Ah, é? Com né? certeza, com certeza. E às vezes eu tô falando isso até para mim. Faz muito sentido também para mim essa frase, sabe? Tem horas que eu vejo e falo assim, cara, mas por que que isso aconteceu? E quero meio que vir para aquele sentimento de revolta, de inconformismo. Aí eu falo, calma. Quem eram as pessoas envolvidas? Quem que são essas pessoas? Como que isso chega até mim? Sabe? Então é isso, amiga. Assim, ó, de verdade, se eu pudesse pular essa tela, estar aí Abraço. para te dar um abraço gigantesco, eu daria. Mas, assim como você, a gente acredita na energia, né? Com Então eu certeza. tenho certeza que você Eu sente aí sinto. esse abraço. Eu queria agradecer muito, porque eu também pensei e falei assim, eu acho que eu vou falar para a Flávia para ela não fazer a live comigo. Eu falei, não, eu vou estar aberto, né, eu vou entregar, vamos ver como vai ser. E como a gente fala na sistêmica, foi como tinha que ser. É, Né? é. E não só para esse momento que você está passando como amigo pessoal, conte comigo, mas para tudo, para esse movimento que a gente está trilhando junto, para esse trabalho que você faz, que eu sei que muitas vezes precisa de um complemento, precisa de um reforço. Conte comigo sempre, amiga. E quando as coisas melhorarem, quando esse inverno passar, porque eu sei que vai passar, né, e a Vai. primavera começar a vir, o verão de novo, sinta-se convidada
e abraçada para estar aqui comigo, com a minha família, para a gente passar alguns momentos juntos também, que eu tenho certeza que vai ser gostoso. Vai ser. E se precisar de um telefonema, qualquer coisa, tá? E obrigado. Vou dar o espaço para você, sobre os seus projetos, o que você quiser dizer. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas. Depois eu jogo ela lá na plataforma da comunidade. E você pode ter acesso não só a esse programa maravilhoso com a Flavinha, mas a todos os outros Quarta com Café de forma tranquila, gratuita. É só fazer um cadastro lá e acessar, porque tem muita coisa bacana. E semana que vem nós estamos de volta aqui. Mas antes, Flávia, é contigo, amiga. Ó, Jorge, eu agradeço muito e até com base na reflexão dessa frase, né? Eu acho que eu só estou aqui porque algumas coisas eu já disse sim para o que aconteceu e como aconteceu, outras eu ainda preciso dizer, né? Outras eu ainda preciso reorganizar dentro de mim, não à toa eu estou com esse livro aqui, né? É, e eu acredito muito que a gente precisava estar com essa sensibilidade que a gente está, né? Tu aí por toda a situação que tu acabou de passar e segue passando, e eu também por essas questões aí que estou vivendo nesse momento, que são muito similares. Eu também acredito muito da gente dar permissão, né, para essa vulnerabilidade de sensibilidade que a gente tem. Eu te considero um cara muito especial. E entre os cafés, que não era bem um café, eu me lembrei também daquele abraço lá no final do ano, no encontro nacional, que foi totalmente em silêncio, né? Nós Sim. dois abraçados, essa figura masculina tão importante que foi naquele momento. Então, eu acho que é isso, né, Jorge? É a gente, a cada momento, a gente se permitir se perceber, né? Eu fui criada sempre cuidando do outro, eu sigo com essa característica, mas hoje Sim, eu aprendi a cuidar de mim também. Então, sim. eu acho que se eu pudesse, de alguma forma, finalizar aqui, muito mais que me sigam no meu Instagram, né? Tudo isso, Flávia Estima, arroba, enfim. Se sigam, se observem, tomem um café consigo mesmos, olhem para aquilo que é importante, né? Eu me lembro que quando eu comecei a terapia, isso há anos atrás, ela me perguntou o que eu gostava de fazer e eu não sabia responder. Porque eu estava tão acostumada a andar em grupo que eu dizia, E eu era gosto pro de andar com outro, né? gosto de andar com meus amigos. Tá, mas se tu tivesse que decidir o que o grupo vai fazer, o que tu decidiria? Não soube responder. E Eu hoje ia eu sei. perguntar pro grupo, né? Exatamente. Né? Eu ia perguntar para a mãe, eu ia perguntar para o pai, eu ia perguntar para os amigos, eu ia perguntar para alguém. E hoje ainda pergunto eventualmente, né? Ainda pergunto. Mas hoje eu sei, na maioria das vezes, e mais do que saber, porque já faz um tempo que eu sei, mas hoje mais do que saber, eu respeito e às vezes eu coloco a minha ideia, mesmo que não seja feita, Uhum, né? Tipo, uhum, vamos sair para tomar um café. Não, eu prefiro sair para comer alguma coisa mais tarde, jantar, né? uhum. Não, mas eu só posso café. Então tá, então vamos pro café. Mas tu já sabe o que eu sinto, o que eu quero. Eu acho que isso faz muita diferença. São pequenos. Muita, A muita. construção da resiliência de um bom líder, de uma boa pessoa, ela é também nesse Com certeza. conjunto de pequenas ações. Uhum. Então, acho que se eu pudesse fazer essa finalização, é isso. Tome um café com você. Perfeito, perfeito, Vai ser Flavinha. desafiador no primeiro momento, a gente vai derramar café, nem vai saber pedir. Eu já passei por isso. O meu desafio primeiro lá, quando eu comecei a me desafiar, era ir ao cinema sozinho, porque eu adoro ir ao cinema. Só que Aham. nunca ia sozinha, né? Imagina, ao cinema sozinho. Hoje, eu vou convidar o Coisa Jorge. mais normal do mundo, né? Se o Jorge Aham. quiser, ok, mas se ele não quiser, eu vou igual. Né? Sim, Então, sim, sim. é desafiador. Mas tome um café com você. Flavinha, olha, não tenho palavras para dizer. A gente se emocionou muito nessa live em vários É, momentos. A gente estava muito conectado, eu percebi isso também. E permita-se, como você mesmo falou, né? Você tem muito essa questão. Acho que você chegou nesse momento da forma como você chegou, né? Justamente para conseguir lidar com isso.
Isso não quer dizer que vai ser fácil, nada disso, mas assim, com a resiliência certa, sabe? E como você mesma disse durante a live, se não estiver conseguindo sozinha, você tem muitas pessoas que te adoram, que te amam, que querem você por perto, que estão aqui ó, com o braço, com o ombro, com o ouvido, para poder ouvir palavras, para poder te ajudar. Então se permita também e agradecer. Como eu falei para vocês lá no início, que eu tinha um carinho muito grande, que a vontade é sempre de abraçar a Flávia. Acredito que todos aqui que estão vendo esse programa, seja no ao vivo ou no gravado, também sai com essa vontade, com essa sensação. Amiga, um super beijo para ti. Força. Estarei orando por você, pelo seu pai, pela sua família. E é isso, tá? Gratidão, gratidão, só gratidão. Hoje eu acho que esse é o ponto, assim, pela tua amizade em primeiro lugar, por a gente estar junto mesmo longe e por esse momento. Eu estava olhando as fotinhos ali atrás e sim, eu vou aí conhecer aquele teu trio ali. Vai, vai. Eles vão te adorar tanto quanto eu te adoro, viu? Super beijo, ótima Beijão. semana, Obrigada, força querido. aí e a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, beijo, beijo. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.